bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Sara da Advita e hoje vou-vos falar sobre embolsing. Este mês, eu e a Tânia decidimos falar-vos sobre embolsing e sobre falar-vos sobre as várias formas do embolsing, sobre as várias técnicas com o embolsing. Hoje vou-vos falar sobre o embolsing a frio, que é uma parte mais fácil. A semana passada, ou cerca de mais ou menos 15 dias, falou-vos a Tânia sobre o embolsing a quente. Muito bem explicado. Parabéns, Tânia! Podem ir ver um link que eu vou deixar-vos aqui no canal para verem como a Tânia vos explicou como fazer um embolsing a quente. Hoje eu vou falar-vos sobre o embolsing a frio. Espero que gostem. Vamos lá. Para fazer o embolsing a frio vocês precisam de uma destas três ferramentas. Não têm que ter as três. Precisam de uma destas três ferramentas de embolsing. Precisam do papel. Precisam de uma máquina, que seja ela da Sizzix ou semelhante. E ainda um bocadinho de água para umedecer o papel. Porque a água? A água é o elemento que faz a diferença para, numa situação de um embolsing com um relevo muito detalhado, faz com que o papel não quebre, não se rasgue, e dessa forma o tecido ele consegue absorver a textura sem rasgar. Antes de vos falar, antes de passarmos à máquina e à execução propriamente dita, vou-vos falar dos três tipos de placas que aqui tenho. Tenho estas plaquinhas, que são umas placas de textura de embolsing simples. Estas são da Sizzix, existem outras semelhantes de outras marcas. Eu sinceramente gosto muito das da Sizzix, que acho que têm muita qualidade. Estas são de embolsing simples. Existem estas, assim, que são escuras e se vocês virem, elas são muito mais espessas do que estas, não é? São muito mais grossas. Estas por acaso são do Tim Holtz e são estas duas e são de o que se chama do embolsing 3D. E depois ainda existem estas que agora já se vê muito pouco, provavelmente só meninas como eu que tenham a Sizzix já quase da idade da pedra. Ou seja, é que poderão ainda ter destas placas. Estas placas têm cerca de 11 anos, mais ou menos. Foram das primeiras placas de embolsing da Sizzix. Têm uma mais-valia muito grande face a estas pequeninhas, que é o tamanho, não é? O tamanho delas é uma folha praticamente A5, que dá para fazer, dá para usar na Big Shot, quer seja a Big Shot normal, quer seja esta que é a Fold Away. Para estas precisam destas plaquinhas da textura, precisam desta borrachinha de silicone e desta lisa para o fazer. Para além destes tamanhos, existem também as plaquinhas de embolsing A4. Eu neste momento não vou usar nenhuma, mas elas são como estas, só que do tamanho A4, e só funcionam, claro, na Big Shot Plus ou na Big Shot Pro. Mas como o objetivo é explicar como funciona o embolsing, acho que para facilitar é muito mais prático fazermos tudo com uma máquina só, não vamos andar aqui a trocar de máquinas. Então eu vou usar a minha Big Shot Fold Away, que se abre assim, e vamos começar por fazer um embolsing simples. Para fazer um embolsing simples precisamos da plataforma, não é? A plataforma standard que vem com a máquina, e duas placas de corte. Colocamos o papel no meio do embolsing e no meio das placas de embolsing fechamos e vamos passar na máquina. Existe sempre aqui uma dúvida, ou se não existe, eu pelo menos tenho várias vezes, que é em que lado, por exemplo, neste caso, como estou a fazer uma demonstração, é muito diferente se ele vai ficar com a gravura deste lado de cima ou se vai ficar com a gravura do lado de baixo. Mas quando às vezes estamos a fazer um projeto específico, é importante que a gravura fique do lado onde nós pretendemos que fique. Então, para nós sabermos se a gravura pretendida, se a gravura da textura vai ficar do lado de cima ou do lado de baixo, basta olhar para a parte da marca da Sizzix, ou seja, a placa estando desta forma virada para nós, esta parte, a parte de cima, é a parte que vai ficar gravada a textura. Então, agora sem dúvidas sobre onde vai fazer efetivamente a textura, vamos lá pôr mãos à obra. Papel dentro da textura, bem orientadinho. Esta textura é uma textura que vai imitar madeira. Fazemos a sanduíche com as nossas placas, ok? Alinhamos com a plataforma e passamos na máquina, sem segredos, ok? E está a textura, parece madeira feita, de uma forma muito simples, muito eficiente,
ok? Fez a textura da nossa madeira na nossa luva de Natal. Para além desta textura, vamos experimentar noutra. Assim, estas texturas, como são umas texturas relativamente simples, e o papel também não é daquele papel mais grosso, não precisamos de umedecer o papel, mas nas texturas 3D depois é necessário para não rasgar. Nesta textura não se conseguiu perceber muito bem as direitas e o avesso da textura, porque ambas são bonitas, mas a verdade é que este é que é o lado direito da textura. Se dúvidas houvesse, é o lado direito. Com esta textura, vocês vão perceber rapidamente quais são as direitas e quais são as avessas. Então, o procedimento é o mesmo: luvinha no meio da placa, fechamos, alinhamos a plataforma com a sanduíche das duas placas de corte e passamos na nossa Big Shot, e a textura vai ser feita muito simplesmente, ok? Desta forma deu para perceber que este lado sim é que é o lado frente da nossa textura, ok? Sem dúvidas, onde tem a Sizzix é onde nós devemos virar para nós, que é o sítio onde vai ficar a textura principal. Deste lado vê-se bem que é o verso. No entanto, nem todas as texturas se consegue perceber muito bem, porque há texturas que elas ficam bonitas de ambos os lados. Esta também é o caso, mas pronto, vê-se muito melhor que é efetivamente este lado. E relativamente a estas texturas simples, não tenho quaisquer outro tipo de dicas para vos dar. É mesmo uma forma muito simples de fazer a textura. Agora, as texturas 3D, que são estas, assim, que são umas texturas mais gordinhas, muito mais robustas, só tem dois senãos. Primeiro, não é propriamente um senão, são dois aspectos que temos que ter em conta. O primeiro é, de facto, umedecer o papel para que ele não rasgue ao fazer a textura, e a outra é que só vamos precisar de uma única placa de corte. Ele não trabalha com as duas, porque ele é uma placa bastante gordinha e com as duas não passa. Por isso, sem quaisquer segredos, da mesma forma, vamos umedecer o papel. E como é que umedecemos? Simples, ok? 2 vaporizações, não é preciso mais, ok? Já está umedecido. Eu usei um frasquinho muito simples com água simples. Está o papel umedecido, colocámos-los dentro da nossa placa de texturas e fechamos. Mais uma vez, qual é a frente? É esta que tem aqui o símbolo da Sizzix, é deste lado que está impresso o detalhe, é este é que é a nossa frente. Colocamos na máquina, desta vez com uma só placa de corte, passamos na máquina e cá está o nosso embolsing. Uau, este embolsing é mesmo muito bonito, eu gosto muito dele. É um embolsing, qualquer coisa fantástica. Este é um embolsing 3D, é do T-Molds, é de um dos meus favoritos. E pronto, e vocês veem que um papel assim não tem nada a ver, a textura dá-lhe uma vida fantástica. Este, também por incrível que pareça, também é muito bonito no seu verso, por isso se vocês usarem o verso ninguém dá conta, pensam que é o original, mas na verdade não é, mas é muito bonito em ambos os aspectos. Portanto, face à textura tradicional, só têm que ter o cuidado de umedecer o papel para ele não rasgar nos detalhes e que se usa só apenas uma placa de corte. E agora, podia fazer outra desta, mas eu só tinha 4 luvinhas cortadas, por isso eu vou suprimir uma das texturas 3D para vos falar destas. Estas pode ser que ainda hajam algumas meninas que tenham, embora elas já não se veem muito. Então, como é que ela funciona? Esta placa de textura é uma textura dupla. De um lado faz estas florzinhas, do outro lado faz estes arabescozinhos. E o que é que nós temos que fazer? Uma sanduíche com... Ela também não usa nenhuma das placas de corte, usa apenas a plataforma, usa esta placa preta lisa,
usa esta borrachinha vai dar, vai fazer com que o papel se adapte muito bem à textura que nós estamos a usar, não é? Porque uma coisa é nós termos uma superfície dura, outra coisa é termos uma superfície mole, que dá para nos moldarmos, não é? Com o papel é exatamente a mesma coisa, por isso eu vou colocar o papel em cima desta superfície de silicone e vou fazer, eu gosto muito desta dos arabescos, vou fazer a textura com esta dos arabescos. Tudo alinhado, introduz-se na máquina e damos à manivela. Com este tipo de textura, também não é necessário umedecer o papel, mas isto de umedecer o papel, e cá está a textura muito bonita feita também. Isto de umedecer o papel depende muito de textura para textura, porque, por exemplo, estas texturas que eu vos apresentei, não é? Tirando a textura de facto a 3D, são texturas bastante simples e o papel, como é um papel macio, não necessita de umedecer, mas se usarem um papel mais denso ou mais duro, um papel mais grosso, uma espessura maior ou uma textura mais detalhada, é importante que umedeçam o papel para dessa forma não estragarem os trabalhos. E pronto, relativamente ao embossing, é isto que eu vos tenho para dizer. Aqui 4 tipos de embossings, todos muito bonitos. Este com as plaquinhas do tempo dos dinossauros, este com umas plaquinhas tradicionais normais, este 3D e este também normal. Espero que vocês tenham gostado do que eu vos expliquei relativamente ao embossing. Se tiverem dúvidas, escrevam-nos por aí que eu respondo a todas. Para não desperdiçar estas luvinhas e ao mesmo tempo dar-vos já alguma inspiração para os projetos de Natal com embossing, eu vou aplicar aqui qualquer coisa. Vamos tratar de embelezar estas luvinhas para que elas não se sintam perdidas. Ora bem, o embossing é muito bonito neste frio, é muito bonito se ele for realçado. E podemos realçá-lo, claro está, com as nossas tintas de distress. Por exemplo, vou usar um distress em verde, por causa de chamar o Natal. E uma das formas que temos de usar, as técnicas este vídeo é para vos mostrar o que é o embossing, e depois nas próximas quartas-feiras eu vou-vos dar umas dicas sobre técnicas com o embossing, porque senão não vos posso ter tudo uma vez, senão daqui a pouco não tenho o que vos dizer, ok? Portanto, este projeto vou realçar o embossing com o distress. Vocês já sabem que eu uso o distress em cima de uma superfície acrílica ou uma superfície de vidro ou uma superfície em que se possa reaproveitar a tinta. É uma forma mais limpa e mais económica de utilizar as tintas de distress. Olhem como ela ficou bonita e como ficou assim realçada as pintinhas. Esta luvinha de Natal vai encaixar muito bem com aqui os meus die cuts, que vocês não sei se já viram que eu fiz o lançamento desta semana, os meus die cuts de Natal com o meu Pai Natal, todos a nota, com aqui a sua lanternazinha toda gira, e vai ficar também muito bem eu vou aproveitar para vos mostrar os meus carimbos. Agora vou usar aqui o meu Pai Natal todos a nota. Pai Natal já nota. Vou-lhe pôr aqui como chamam as nossas amigas brasileiras, uma fita banana. Esta é preta. Aqui vou aplicar um bocadinho de distress, outra cor. Deixa eu ver se estes restinhos, exatamente, os restinhos dão tanto jeito. Olhem que tanto jeito que isto dá, olha. Tanto jeito dos restinhos. Eu gosto muito de guardar os meus
aplicadores de distress num dispensador de carimbos, porque assim eles não estão em contacto com nada, estão suspensos e dá para reaproveitar. Reaproveito isto muitas vezes. O que estou a fazer agora consigo fazer muitas vezes. Vou-vos mostrar já agora o meu dispensador de carimbos, que é isto. É básico de um escritório tradicional. Aliás, isto era quando eu ainda trabalhava em contabilidade. E é máximo para os aplicadores de carimbos. Para os aplicadores de distress, peço desculpa. Pronto. Vou aplicar então assim. Vou pôr aqui vamos pôr aqui um bocadinho de cola. Eu não sei se vocês têm, mas eu tenho sempre assim uma caixinha cheia de montes de coisinhas que me vão sobrando de uns e de outros projetos, que eu depois, quando estou a fazer um ou outro projeto, venho aqui ver se, quando preciso de improvisar qualquer coisa, venho aqui ver buscar aqui qualquer coisita que me possa fazer jeito. E hoje vou buscar aqui este lacinho, que é um lacinho todo catita, ok? Que eu vou colocar aqui embaixo. E isto tem um excesso de cola. Vou pôr aqui todos a nota. Vamos lá então colocar tinta. E depois carimbar. Já se fiz ali uma asneirazita. Ok. Ali. Esta já ficou melhor. Acho que para mim já me dou como satisfeita. Eu ali o dedo não estava a marcar muito bem. E agora o que eu vou fazer é, eu gosto muito deste efeito nos trabalhos, que é o efeito rasgado. Então eu vou rasgar assim. Esta vai ser a que eu vou usar. E vou usar assim. Também agora tenho que ter cuidado para não rasgar a mensagem. Mas o efeito rasgado é uma coisa que eu gosto muito, acho que fica muito giro nos trabalhos. Então, ok, rasgado, efeito rasgado. Agora vou buscar outra vez a minha base. Onde é que eu a pus? Está aqui. Porque vou aplicar mais tinta de distress em volta. Já não tem tinta. E dou por terminado um projeto com embolsing que eu espero que vocês tenham gostado e que vos tenha inspirado para vocês criarem os vossos próprios projetos e participarem no desafio que nós temos deste mês, que é criar um projeto com embolsing. Obrigada por terem assistido e até uma próxima. Portem-se bem!